Então, abra a tua Bíblia comigo aí, segundo livro de Reis, no capítulo 5. Glória a Deus. Segunda Reis, capítulo 5. Deus é bom. Glória a Jesus. Deus é fiel. Glória a Deus. Todos acharam? Glória a Jesus. Diz assim o texto, Segunda Reis, capítulo 5. Glória a Jesus. Naamã é curado da lepra. Nós vamos ler até o versículo. Vamos lendo aqui, até onde que eu. Depois nós vamos dar um pulinho para frente e vamos continuar lendo. Então diz assim a palavra. Naamã é curado da lepra, o título. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Amém? Até aqui por enquanto, em nome de Jesus. Esse texto, meus irmãos, ele fala para a gente a respeito de um homem de posses, um homem valoroso, um homem que era chefe, né? Como o texto fala aqui, ele tinha uma patente alta, né? Como se dizem aí. Ele era um homem que com certeza tinha posses, tinha poder, né? Tanto aquisitivo como autoridade sobre aquele exército ali. Era um homem reconhecido, até mesmo diante de Deus, né? Mas era um homem que tinha uma enfermidade incurável aos olhos do homem. E uma enfermidade que trazia vergonha, porque naquela época quem tinha lepra era visto como uma pessoa amaldiçoada, era uma pessoa que ela não podia nem ficar junto, né, dos outros, ela tinha que ficar afastada. Existia uma cidade só para eles ali, um lugarzinho só para aqueles que eram leprosos, né? Havia um preconceito enorme contra as pessoas que eram leprosas. E assim, o texto não fala aqui, mas esse aqui, né, esse homem, ele tinha algo diferente, a qual ele conseguia até permanecer no seu cargo, tendo a sua autoridade exercida ali, mesmo com a sua lepra, né? Mas acredito eu, porque Deus tinha propósito sobre a vida de Naamã. E Naamã, ele, assim como qualquer pessoa que muitas das vezes tem uma autoridade, tem um poder, tem dinheiro, ele acaba tendo que quebrar muitas coisas em si, para que Deus possa operar na vida desta pessoa, né? A palavra de Deus fala que está mais fácil passar um camelo no buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino de Deus, porque o rico, infelizmente, ele começa realmente a se achar melhor do que as pessoas. Não são todos, a gente não pode generalizar, né? Tem muitas pessoas que têm dinheiro e continuam com a sua essência, com a sua humildade, né? A pessoa às vezes veio de baixo ali, ela não perde as suas raízes, a sua essência, mas infelizmente a grande maioria muda o seu jeito, né? Eu conheço pessoas que não tinha nada na vida, né? Pela misericórdia de Deus, essa pessoa conquistou muitas coisas, ela cresceu na vida
e ela mudou da água para o vinho, né? Ela começou a se relacionar com pessoas que têm poder aquisitivo, né? E ela foi realmente contaminada por esse ambiente que muitas das vezes, infelizmente, se acham melhor do que os outros, né? Então, Naamã, acredito eu que ele era um desses também. E o texto vai falar isso com a gente. Naamã, ele realmente ele tinha também as suas vontades, né, as suas vontades próprias, o seu próprio entendimento, até que um dia Deus começa a trabalhar na vida dele a respeito do que ele precisava ser tratado. E o que me chama a atenção logo no início aqui é que Deus não usou pessoas de renome, Deus não usou pessoas grandes, Deus não usou, de repente naquela época tinha pessoas que eram reconhecidas como grandes médicos ali, de repente pessoas que tinham, né, um poder para poder, de alguma forma, ajudar ele dentro daquela deficiência dele, ele dentro daquela lepra que estava sobre a vida dele. Mas Deus usou uma menina escrava, né, que tinha sido levada ali para aquela terra estrangeira ali, para aquele reinado ali, e Deus usa aquela menina pequenina, né, ou seja, uma menina que com certeza era vista com olhos, né, assim, essa menina é uma escrava, ela não tem nada para nos oferecer, a não ser o serviço que ela pode nos prestar aqui, né, porque infelizmente os escravos eram vistos dessa forma, né? As pessoas desprezavam, né, o potencial que aquela pessoa poderia ter, né? E, infelizmente era dessa forma. Então essa menina, com certeza, ela era vista assim como uma pessoa pequena que não tinha nada para oferecer a não ser o seu serviço ali. Mas a palavra de Deus fala que Deus escolhe os pequeninos mesmo. Deus não escolhe os grandão, não. E às vezes a gente acaba caindo na falta de conhecimento ali, a gente acaba agindo, pensando que nós vamos encontrar algo grande em pessoas grandes. Às vezes a gente, de vez buscar nas pessoas humildes, a gente acaba buscando nas pessoas grandes. E nem sempre, né, nós encontramos o que nós precisamos. Deus às vezes pode usar ali um morador de rua ali, igual já usou várias vezes para falar comigo, para me edificar, para me abençoar com a palavra, com o testemunho, com algo que realmente eu precisava ouvir, né? Mas tem pessoas que passam perto do morador e acham que ele não vale nada, que está ali porque merece, porque, né, fez alguma coisa de errado para estar ali, passa como se não fosse ninguém, né? Às vezes não considera nem como um ser humano, né? Infelizmente. Isso está cheio de pessoas que, infelizmente, passam diante dessas pessoas e nem conseguem enxergar, né, essas pessoas. Mas essas pessoas têm também, né, muitas das vezes um propósito de Deus, às vezes elas estão sendo ali tratadas naquele deserto que elas estão passando, atravessando, e elas podem ser usadas assim como uma pessoa que está em cima do altar, assim como uma pessoa que está tomando que tem um cargo ali, ó, na prefeitura, no governo. Essa pessoa ela não tem diferença só porque ela está suja, só porque ela está abandonada, só porque ela está passando por uma situação difícil, né? Então, a gente tem que ter muita, né, atenção e discernimento para a gente não, né, desprezar o que pode ser bênção na nossa vida e valorizar aquilo que realmente não vai trazer nada de bom para a nossa vida. Esses dias na sopa, nós encontramos um rapaz lá chamado Rogério e ele ouviu o testemunho lá, ele ouviu a palavra lá e foi aquebrantado. E aí confessou Jesus lá e tudo. Estava um pouquinho alcoolizado na hora e tocou com o pastor lá, cantou, eu deixei ele cantar no microfone lá, ele cantou, louvou, ficou emocionado. Aí beleza, aí quando foi ontem, isso foi há 15 dias atrás, quando foi ontem nós estávamos lá, ele foi e chegou lá de novo, aí ele pediu o Claudinei lá, a Claudinei mandou ele lá em mim, ele foi e pediu para fazer uma ligação.
Aí meu telefone tinha 2% de bateria, eu podia até ter rejeitado, falado com ele, não, eu, né, não sei nem para quem que você vai ligar. E eu falei, não, não custa nada. Falei com ele, ó, tem 2% de bateria, mas vamos tentar. Aí tentei ligar e não conseguimos, né, falar com a pessoa que ele estava querendo falar. E aí quando foi hoje, por incrível que pareça, a pessoa retornou. Ela me retornou 6 horas da manhã, eu nem atendi, porque eu falei, não, uma hora dessa, né, depois, se for o caso, eu vou retornar, mas nem atendi na hora, mais ou menos 6 horas da manhã, a hora que eu estava levantando. Aí quando foi depois, ela mandou no WhatsApp, ela me adicionou e mandou no WhatsApp, quem é? Me ligaram desse telefone ontem. Aí eu fui, falei com ela, não, é um rapaz que a gente faz um trabalho social nas ruas, de evangelismo social. Um rapaz chamado Rogério me pediu para estar ligando, mas eu não sei do que se trata. E ela começou a conversar comigo e mostrando para mim que esse cara é um cara excepcional. Olha para vocês verem, gente. Que esse Rogério é um cara extremamente amoroso, extremamente bacana, é um cara assim, nota 10. E que essa mulher era a mulher dele, né? E que ela estava muito triste porque as escolhas dele tinham levado ele para as ruas, né? Mas ela nem sabia até mesmo que ele estava na rua. E aí ela falando que Deus estava tratando com ele, porque ela era do berço também evangélico, e ela sabia que Deus precisava tratar com ele, mas não sabia que ele ia chegar a esse ponto de cair na rua, porque ele não precisava, ele tem casa, ele tem família, né? Mas o que que a bebida fez com ele? Levou ele para as ruas, né? Para a mendigância ali, de uma forma muito triste. Mas por que que eu estou trazendo esse testemunho? Porque aos nossos olhos ali, quando a gente viu aquele cara ali, é um morador de rua, é um qualquer, ou então de repente a pessoa até julga, começa a falar, é um bêbado, é isso, é aquilo, é isso, mas ninguém conhece o coração. Aí Deus vem me mostrando hoje como aquele cara é um cara abençoado, que está passando por um momento de tratamento por causa do alcoolismo, mas é um cara bacana. E na hora que ele aceitou Jesus, eu falei, me dá um abraço aqui e tudo. Aí ele me abraçou e me deu uns beijos assim no pescoço, assim, mas parecia que eu estava beijando o pai dele, parecia que eu estava beijando uma pessoa que ele amava muito, e me abraçava forte e chorava igual criança. Eu falei isso com ela, falei, ele estava muito quebrantado no dia que ele ouviu a palavra lá e tudo, e assim, eu acho que Deus realmente está tratando. Aí eu falei, eu não vou voltar lá esse dia, mas estou sempre rodando lá pro lado do centro, se eu ver ele, eu te ligo novamente. Ela, não, está em paz, eu sei que Deus vai trazer ele na hora certa. Então a gente tem que prestar bem atenção para a gente não se equivocar pela aparência. No texto aqui fala que essa menina era uma escrava e que realmente a aparência dela, com certeza, não trazia, né? Aquela situação assim, essa menina, ela conhece a direção, ela conhece algo que pode curar a vida deste homem que tanto sofre por causa dessa lepra. Ninguém imaginava isso, mas Deus resolve usar aquela pequenina ali. Então Deus escolhe as coisas desprezíveis, as que não são, para confundir as que são. Deus escolhe os pequeninos para confundir os grandão, os sábios que se dizem, né, cheio do conhecimento, né? E aquela menina vai e traz a direção para Naamã. Ó, tem um profeta ali, um homem de Deus na minha cidade, que se o meu senhor aí fosse lá, com certeza ele ia ser curado. O que me espanta é que eles não duvidaram. O que me espanta no texto é que eles não duvidaram dessa menina. Poderiam falar assim, essa menina não sabe nem o que ela fala, porque é uma escrava. Essa menina não está falando coisa com coisa, não. Porque assim, às vezes, a gente está passando na rua aí, tem uma pessoa na sarjeta ali, começa a falar algumas coisas, você fala, esse cara tá doido, não sabe o que ele está falando, não. Mas pare e dá atenção para você ver. De repente, ele vai falar algo ali que vai
Eu não esqueço uma vez que um morador me chamou e falou, me dá 2 minutinhos, queria conversar com você. Aí eu tomei uma pancada, irmão, mas uma pancada, porque na hora que eu vi ele que estava com um pouquinho de latinha, aí ele falou, 2 minutinhos só. Eu falei assim, vai me pedir dinheiro. Veio na minha mente na hora, porque infelizmente muitos ali pedem, começa com uma história, e daí no finalzinho te pede o dinheiro. Esse cara, a primeira coisa que ele falou comigo, eu não vou te pedir dinheiro não, só quero 2 minutinhos da sua atenção. Já me quebrou no meio. Começou a conversa me quebrando no meio. E aí, começou a conversar comigo, desabafar, trazer o testemunho dele. E sempre falava que era feliz e que, independente da situação que ele estava vivendo, ele era feliz, morava há mais de 20 anos nas ruas. E assim, ele foi falando, depois ele começou a abençoar a Esther, minha filha. Começou a trazer para ela uma instrução ali na minha frente. Eu não me contive, meus olhos encheu de lágrimas, eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo. Eu vi o quanto Deus usou aquele homem ali, um pouquinho que eu dei atenção para ele. Foi algo assim, muito edificante naquele dia na minha vida. Então, às vezes, a gente realmente, né, deixa de ser abençoado porque a gente olha realmente para a aparência. E aí essa menina aqui me surpreendeu, porque eles deram crédito ao que ela falou. Naamã, pelo jeito, não tinha outra saída também, né, já devia ter tentado de tudo para livrar daquela enfermidade. Aí ele falou, opa, tá tendo essa direção aqui, eu vou agarrar isso aqui, porque eu não tem outra alternativa, né? E ele foi lá e conversou com o rei lá, e o rei foi e mandou a carta, né? Lá para o outro rei, para que ele tivesse um encontro com esse profeta. Quem lembra o nome do profeta? Eliseu, né? Vamos continuar lendo aqui então o texto? Glória a Jesus. Nós vamos continuar lendo do versículo 9. Glória a Deus. O versículo 9 vai dizer assim: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente sairá certamente sairá, se colocar de pé. Minha tradução aqui é meio difícil de pronunciar, fala assim, ó, certamente ele sairá, poser-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar nesses e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Amém? Até aqui. Ó, para vocês verem. Naamã, ele chega até esse profeta, a qual essa menina tinha dado a direção. Primeiro, né, tem uma outra situação aqui que acontece com o rei lá, que eu não quero entrar nesse termo, porque o foco aqui é outro. E aí o rei, né, indignado ali, o profeta Eliseu fica sabendo que o rei estava meio indignado ali, porque ele não se achava, né, capaz e nem digno de curar ninguém, e Eliseu entra na briga e fala, não, manda ele vir que vocês vão ver que tem profeta em Israel. Então, Naamã chega lá para ser curado, para ter um encontro com aquele homem que era o enviado de Deus para fazer a obra, né, para fazer e operar milagres mesmo. Então, ele encontra com Eliseu, e Eliseu nem sai de casa. Ele manda o seu mensageiro ir lá e conversar com aquele homem. Isso já indignou Naamã. Um homem de respeito, um homem de patente alta. Pô, esse profeta aí não vem cá nem para me atender? Não estou entendendo isso não, ué. Ele sabe com quem que ele está lidando? Ele sabe quem que está na porta da casa dele? Não é assim a pessoa arrogante? Quando ela não é bem
recebida, quando não faz a vontade dela, ela já não começa a se expor. Eu já vi altos shows dentro de shopping, na porta de loja, pessoa que começa a se mostrar e se exaltar e se dizer melhor e querer a atenção do jeito dela, né? Já vi uns barracos desse jeito que eu falo, meu Deus, ela se acha, né, a última bolacha do pacote, ela se acha o tal, né, para poder agir dessa forma. E Naamã agiu assim. Ele, uai, não estou entendendo esse profeta não, ele manda eu vir cá, aí eu chego aqui, nem para me atender, ele me atende, manda um mensageiro aqui para poder mandar eu ir naqueles rios imundos. O rio que ele me manda aí imundo, tem outros rios aí muito mais limpos, né? Que ele poderia mandar eu ir lá e me submergir. Não, mas ele pega os rios mais sujos, manda eu ir lá, não me dá atenção nem nada. Eu esperava que ele viesse aqui fora, que ele me recebesse bem, que ele pusesse a mão sobre mim, me curasse. Essa era a minha vontade, essa era a minha visão. Agora o cara vem me tratar eu com desprezo, não está nem aí para mim, e manda eu ir no rio mais sujo lá, cheio de esgoto lá, e mergulhar naquele rio lá. Uai, esse cara está de brincadeira comigo. Saiu indignado, Naamã. Olha para vocês verem como que são as coisas. Eu acredito que Naamã, né, o texto não relata, mas pelo seu poder, a sua autoridade, eu acredito que ele também agia assim com pessoas. Então Deus começa a tratar ele da forma que, com certeza, ele tratava aqueles, né, aqueles que eram subordinados a ele. Deus começa a tratar ele no orgulho ali, né? Deus começa a mostrar para ele que não é do jeito dele. E o que eu quero trazer com essa mensagem? Muitas das vezes, a gente quer as coisas do nosso jeito. Lança uma campanha na igreja, tem uma palavra que direciona a sua vida. Você não quer fazer do jeito que está sendo colocado. Você quer fazer do seu jeito. Você acha que se Naamã não tivesse aceitado essa direção, tivesse ido lá naquele rio sujo, mergulhado lá 7 vezes, ele ia ser curado? Não ia ser curado. O propósito da cura era esse. Se ele vira e fala, não, nesse rio eu não entro, eu entro nos mais limpos aí que tem aí, mas nesse sujo eu não entro. Ele ia perder a bênção, o milagre. Quantos de nós estamos perdendo bênçãos por querer fazer as coisas do nosso jeito? Vem no culto só quando quer, faz jejum só quando quer, sobe o monte só quando quer, vai evangelizar na rua só quando quer, nunca a vontade de Deus na frente, sempre a vontade própria. Quem que está perdendo? É a pessoa que está tirando a vontade de Deus para deixar a sua vontade dirigir os seus passos. Agora começa a fazer diferente, começa a subir o monte contra a sua vontade, começa a evangelizar na rua contra a sua vontade, começa a vir nos cultos contra a sua vontade, começa a jejuar contra a sua vontade, começa a se dizer Deus contra a sua vontade. Aí você vai ver milagre, aí você vai começar a desfrutar de coisas que você nem imagina desfrutar. Porque nós não temos que negar a nós mesmos? Pegar a nossa cruz e seguir? Por que nós não fazemos isso? Por que nós só queremos do nosso jeito? Porque somos orgulhosos. A nossa natureza é orgulhosa, por isso nós temos que descer. Outro dia eu estava trazendo uma prévia, né, dessa mensagem, até falei com a Bevimar que eu ia pregar sobre isso. Enquanto nós não descermos, gente, enquanto nós não nos despirmos da nossa vontade, do nosso próprio entendimento, do nosso querer, não tem lugar para Deus na nossa vida. Por isso a necessidade de nascer de novo, de nascer da água e do Espírito. Enquanto a gente resistir e querer as coisas do jeito que nos agrada, do jeito que nós achamos certo, ah não, o pastor falou que vai subir o monte lá, o pastor
convocou a igreja, mas não leva a mal não, eu não senti no coração de ir não. Ah, então você tem que ficar sentindo toda hora no coração. Seu coração tem que pular para você poder fazer o que o homem de Deus está direcionando para você fazer. Não, igreja. Não. Nós temos que fazer aquilo que a palavra está direcionando, aquilo que Deus está usando o homem de Deus para falar conosco. E é do jeito que Deus está pedindo, não é do nosso jeito. Às vezes a gente é que complica tudo. A gente que complica tudo, porque a gente não quer largar a mão do que é confortável para a gente, do que é bom para a gente, do que nos faz bem. E as coisas de Deus vai nos desagradar muitas das vezes. Nós não estamos na presença de Deus para viver repleto de satisfação, não. Tem coisa que vai nos fazer insatisfeito, mas é propósito de Deus que nós venhamos passar por situações assim. É necessário passar por isso. É necessário, muitas das vezes, você desagradar mulher, filho, irmão. É necessário. Ah, não, eu não vou na igreja hoje não, porque senão minha mulher vai ficar com raiva. Eu não vou no monte não, porque senão minha mulher vai brigar comigo. Ah, eu não vou lá no evangelismo não, porque senão meu filho vai ficar chateado comigo. Aí entra a justificativa. Aí começa a justificar de tudo quanto é jeito para que a sua vontade venha a ser realizada. E não a vontade de Deus. Eu não aguento, gente, quando pessoas começam a justificar comigo as coisas para não fazer a obra de Deus. E quando eu penso em justificar sobre a minha pessoa, o Espírito Santo começa a me detonar, começa a me martelar. Porque não existe justificativa para não fazer. É melhor ser sincero e falar, eu não quero, do que ficar inventando justificativa. Ah, eu não posso ficar sem comer. Ah, eu não posso ir lá no monte não, porque eu tenho que dormir cedo, eu tenho que preparar isso lá para amanhã, para o meu trabalho, eu tenho que fazer isso. Se você não colocar as coisas de Deus como prioridade, você nunca vai fazer o que é para fazer. Você nunca vai fazer o que é para fazer. Sempre você vai ter uma desculpa. E quem vai perder com isso é você mesmo. A igreja vai continuar, as coisas de Deus vão continuar acontecendo, mas você vai ficando para trás, porque você não larga a sua vontade. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Você acha que foi fácil para os discípulos abandonar tudo para seguir Jesus? Foi fácil não. Para viver pela fé, a gente não larga o nosso trabalho, porque a gente sabe que o nosso sustento vem dele, mas os discípulos largou até o trabalho, eles estavam na dependência mesmo do Senhor. Eles largou foi tudo. Não foi somente um gostinho aqui, um gostinho ali, não. Eles largaram foi tudo para seguir Jesus. Como Pedro falou, para onde que nós vamos ir, Senhor? Só o Senhor tem palavra de vida eterna, nós largamos tudo para te seguir, para onde que a gente vai? Lá não tem para onde ir mais não, agora nós estamos agarrados com o Senhor mesmo, porque deve Tem que ser desse jeito, igreja. Enquanto a gente não conscientizar disso, a gente vai deixar de desfrutar de grandes coisas. Nós vamos deixar de crescer espiritualmente. Ninguém está falando aqui para você deixar de trabalhar, para você deixar de cuidar da sua família, mas pôr as coisas de Deus em primeiro lugar. Largar a sua vontade, parar de justificar para não fazer. Ficar justificando para quê? Você acha que Deus não conhece o seu coração, não? Você pode até justificar para o irmão, para a igreja, e se sair bem, mas Deus conhece realmente o seu coração, se está reinando é a vontade dele ou a sua. A Deus ninguém engana. Então Naamã aqui, ele tinha uma vontade reinando sobre ele que tinha que ser quebrada. E ele não desceu uma vez não, ele teve que descer 7. Aí eu te pergunto, quantas vezes nós vamos ter que descer? Quantas vezes nós vamos ter que descer para que a vontade do Senhor venha reinar em nossas vidas? Para que a vontade dele venha ser soberana em nossas vidas. Quantas vezes nós vamos ter que descer
Tem gente que não desceu nenhuma ainda e precisa descer muitas vezes. Tem gente que já desceu algumas vezes, mas precisa descer mais. Porque ainda resiste, porque ainda é duro, porque ainda tem opinião própria, porque ainda se acha autossuficiente, porque ainda se acha melhor do que os outros. Quer me chatear, gente? É uma pessoa que, infelizmente, conhece a verdade, começa a estar na igreja e começa a desfazer das pessoas. Porque se tem uma coisa que eu aprendi com esse tipo de pessoa, é que ela até fala que não é assim. Ela fala, não, eu não sou preconceituoso, eu não sou orgulhoso, hoje eu sou um homem de Deus, mas as atitudes mostram o contrário. As atitudes mostram o contrário. Às vezes ele vê uma pessoa ali que tem uma profissão menor, porque ele tem uma profissão maior, ele se acha melhor do que aquela pessoa ali. E ele fala isso abertamente como uma coisa normal, porque esse orgulho, esse preconceito está reinando sobre ele ainda. Ele não desceu, não. Ele se acha superior, porque ele tem um dinheirinho a mais no banco, porque ele tem um pouquinho a mais guardado, porque ele tem um carro, porque de repente ele tem uma casa própria, aí o irmão mora de aluguel. Não, eu sou melhor do que o irmão, porque eu já consegui minha casa. Orgulho, isso tem um nome, orgulho. Infelizmente, tem muitas pessoas assim, e nós não podemos, de forma alguma, agir assim. Nós, como servos de Cristo, temos que ter a essência da humildade, ver as pessoas da mesma forma. Ninguém é melhor do que ninguém, nem quem está aqui, nem quem está aí, nem quem está lá fora. Somos todos iguais aos olhos de Cristo. Não somos diferentes. Às vezes podemos ter um pouquinho aqui de conhecimento a mais, um pouquinho de experiência de vida a mais, ter conquistado um pouquinho a mais, mas todos somos iguais. Por isso o Senhor fala que Ele não faz acepção de pessoas. E como que nós fazemos acepção de pessoas? Basta a pessoa ter uma coisinha inferior a gente, para a gente às vezes achar que a gente é melhor. Isso nos impede de romper, impede de ter o coração limpo e puro. Deus quer um povo que tenha um coração limpo, puro, que não julga, que não se acha melhor, que não se acha autossuficiente, que não se acha capaz, que vive realmente na dependência de Deus. Deus procura um povo assim, humilde, entregue, que se lança, que não está nem aí mais para a sua vontade, mas que quer a vontade de Deus reinando em todos os momentos, que não faz uma escolha sem consultar a Deus, que não toma uma atitude sem consultar a Deus, sem buscar direção. Deus quer pessoas assim. Deus não quer ovelha rebelde, dura, que você fica falando, instruindo, amando, cuidando, e ela continua dura, continua no seu próprio entendimento. Não, hoje eu quero fazer a minha vontade. Eu vou na igreja tal dia. Por que hoje eu tenho que ir também? Não, hoje eu vou fazer a minha vontade. Enquanto as coisas caminharem dessa forma, a gente vai impossibilitar a faxina dentro da nossa casa. Porque o Espírito Santo, ele entra e ele faz uma faxina, mas ele trabalha com amor. Ele não trabalha se você não der liberdade. E a liberdade, ela é dada quando você se esvazia, quando você deixa ele fazer do jeito dele. Do jeito dele. Eu estava conversando com o Claudinei ontem, infelizmente as igrejas é cheio de protocolo, tem que ser tudo do jeitinho que a igreja determinou, tem que ser do jeito da Bíblia. Não é do jeito que a igreja cria, do jeito que a igreja coloca. Não, é por isso que está cheio de divisão. Uma igreja é assim, outra igreja é assado, outra igreja é assim, outra igreja é assado. E quem perde com isso é o reino de Deus. Porque começa a inventar, criar cada coisa que não tem nada a ver com a Bíblia.
Infelizmente, a vontade do homem começando a reinar dentro da casa de oração, dentro da casa de Deus. Criam várias doutrinas, igual que esse fariseu lá, que nem a pessoa mesmo que está criando dá conta de obedecer. Não é assim? Então, voltando para o texto, Naamã, ele tinha essa resistência, ele não queria abrir mão. Mas aí Deus usa mais um outro pequeno. Usa mais um outro. Usou aquela menina, depois usou outro servo dele. Falou, uai, mas você está entendendo, não? O que ele te pediu aí, ó, pela situação que você está vivendo, o que ele te pediu aí é pequena coisa. Se ele não pedisse assim, uma grande coisa, você fazer uma coisa muito maior, você não ia fazer para você ficar livre disso? Agora, só porque é para descer naquele rio sujo lá, você está resistindo? Aí falou, pois é, né? Abaixou a cabeça e ó, foi quietinho lá pro rio. E aí ele desceu, como tinha sido pedido, 7 vezes. E na hora que ele levanta, da 7ª vez, ele vê o milagre sobre a vida dele. Ele vê o sobrenatural agindo na vida dele. Aí ele reconhece a Deus. Ele reconhece. Por que muitos estão dentro da igreja e ainda não reconhecem a Deus, não desfrutou de milagres, não desfrutou de maravilhas, vê os outros desfrutar, mas a própria pessoa não desfruta? Porque não está dando lugar. O lugar ainda é dele. O lugar ainda é da vontade dele. Ele vai ver pessoas desfrutar das coisas de Deus, ele vai contemplar, vai glorificar, mas ele mesmo não vai desfrutar. Naamã desfrutou, mas ele teve que fazer do jeitinho que foi determinado. A partir de agora, irmão, você que está ouvindo essa mensagem, começa a fazer do jeitinho que Deus está te orientando. Larga a mão de achar que você sabe de alguma coisa, que as coisas têm que ser do seu jeito. Você quer ver o dia que você mais vai ser abençoado? É no dia que você tiver com menos vontade de vir no culto e você chegar aqui, arrastando. Você chegar aqui capengando, cansado, sentindo dor. Basta uma dorzinha, o inimigo lançar um dardinho de uma dorzinha, que é motivo para, eu não vou no culto não, porque minha cabeça está doendo, que meu cotovelo está doendo, meu calcanhar está doendo. A dor chegou, aí o culto acabou, a dor acabou. É realidade. Agora, se é para fazer a vontade dele, às vezes ele pode estar até desanimado, mas é um trem que ele gosta. O cara gosta de jogar uma bolinha, de repente ele gosta de um churrasquinho, está até desanimado ali, não queria fazer, queria ficar só de cama. Não, só vão lá, aquele churrasquinho de picanha que você gosta, vão. Ele levanta até desanimado e vai. Por quê? Porque é a sua vontade, é o seu desejo. Vocês acham que sempre me dá vontade e sempre eu tenho desejo de estar lá na sopa, lá toda semana, igual eu tenho que cumprir com esse compromisso? Não. Tem dia que eu chego ali capengando. Tem dia que eu faço a sopa capengando. Tem dia que eu chego aqui na igreja capengando. Hoje é um dos dias. Um dia cansativo, cheguei em casa correndo, arrumei em menos de 15 minutos. Eu nunca fiz uma barba tão rápido. Falei, tem que ir correndo, porque se não for assim, igreja, eu não vou ver as coisas de Deus sobre a minha vida. Eu vou ver só o que eu quero. Eu não vou ver o que Ele quer. Eu não vou desfrutar dos sonhos dele, eu vou desfrutar dos meus sonhos só. Deus tem sonho para mim, Deus tem sonho para você. E você só vai desfrutar desse sonho se você se despir dos seus. Se você abrir mão dos seus, aí os dele vão começar a surgir na sua vida. E olha que os dele é maior do que os nossos. Nós desejamos muito pouquinho, vista do que ele tem para nos oferecer. Vamos parar com essa coisa de realmente a gente achar que a aparência dita alguma coisa. A aparência engana. Eu falei ontem lá, vamos observar a árvore. Vamos observar.
A gente só conhece as pessoas observando, não vamos julgar ou pré-julgar sem conhecer, sem caminhar, sem saber realmente quem é aquela pessoa. Às vezes Deus vai colocar pessoas pequenininhas no seu caminho, pessoas desprezíveis, pessoas que ninguém dá nada, para te abençoar, para te fortalecer, para te encorajar, para ser bênção na sua vida. Larga a mão de ficar preso só àqueles que a mídia, né, coloca eles lá em cima, ou, né, larga a mão de ficar dando crédito só para esses que, aos nossos olhos, são pessoas importantes, são pessoas, né, excepcionais. Larga a mão disso. Olha para os pequeninos. A palavra de Deus fala assim, ó, o próprio Jesus falando, Pai, graças eu te dou, porque o Senhor ocultaste as coisas dos grandão e revelaste aos pequeninos. Vamos ser esse pequenino também na vida de outros. Vamos descer, vamos nos diminuir para que Ele cresça em nós. Porque cada vez mais que nós descermos, mais Ele vai ter lugar em nossas vidas. Quanto mais nós descermos, mais Ele vai operar através de nossas vidas. Quanto mais nós fazemos as coisas contra a nossa vontade, que seja para Deus, mais vamos ver o sobrenatural na nossa vida. Vamos negar verdadeiramente a nossa vontade, não só de boca, mas com atitudes que mostram que nós estamos realmente negando a nossa vontade, porque Deus conhece a minha e a sua vontade. Ele sabe o dia que você quer vir no culto e o dia que você não quer vir, e quando você vem contra a sua vontade. É igual eu disse, você pode me enganar, enganar o pastor, enganar outro irmão, enganar até a si mesmo, mas a Deus ninguém engana. Ninguém engana. Então esse texto, eu acredito que é um texto que tem muitas coisas que nós podemos desfrutar aqui, né? Mas o que Deus queria trazer para a igreja hoje era isso, né? Para a gente ficar atento. Quem está reinando na nossa vida? Ainda é nós? Ou realmente nós conhecemos o rei dos reis, e esse rei soberano está reinando sobre nós? A vontade dele está imperando sobre nós. Ou ainda, ele é o rei dos reis, mas nós somos o nosso próprio rei. Nós estamos ditando o que queremos, o que vamos fazer e ponto final. E a outra coisa importante é não desmerecer ninguém. Eu já fui muito desmerecido, igreja. Não é pouco, não. Não é pouco, não. Principalmente por causa do meu passado. Você quer uma sociedade preconceituosa, é a sociedade que a gente vive. Tudo que você faz de errado, só vem dedo apontando. Eu tenho certeza que se eu passar por 10 igrejas aí, cheia de doutrina, cheia de mimimi, quando souber do meu passado, não me dá oportunidade, não. Não me dá oportunidade, não. Porque me julga pelo meu passado. Não entende que eu nasci de novo, que Deus fez tudo novo. Mas me julga pelo meu passado. Preconceito. Tem gente que fala, igual eu escutei falando que Uber não é profissão, não. Uber não é profissão, não. Que eu não tenho profissão, não. Que Uber não é profissão, não. Aí é o que, então? É um trabalho desonesto? É um motorista que presta serviço, levando e trazendo as pessoas. Por que não é uma profissão? Porque quem falou, com certeza, tem uma profissão melhor e acha que profissão é o que ele tem e ponto. Não, gente. Não pode ser assim. Às vezes um catador de latinha ali, ele está recolhendo material reciclável, é uma profissão. É uma profissão. Não, porque não tem diploma, mas é uma profissão.
Você não tem que fazer uma faculdade, mas não deixa de ser uma profissão. Então, profissão é só se você fizer uma faculdade, aquilo ali é profissão. Não. Então, empresário não é profissão. Porque basta ele ter um dinheirinho, ele empregar em algo. Vocês estão entendendo que a nossa sociedade ela é assim. E nós temos que ser diferente. Quando a gente vê alguém desmerecendo uma pessoa ali que tem uma profissão, né, inferior, ou que não tem uma condição bacana, né, uma pessoa mais simples, mais humilde, nós temos que ser aquele que faz justiça, que defende. Não que nós vamos caçar briga, de forma alguma, mas levar ela dentro da palavra. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ama ele da mesma forma que te ama. Deus tem o mesmo amor e morreu por cada um, independente de classe social, de dinheiro no banco, independente de qualquer coisa, de conhecimento. Deus ama todos. E é por isso que aquele ladrão, no último momento, foi para o paraíso. Porque Jesus não olhou para o passado dele, Jesus olhou para aquele momento. Mas todos nós íamos olhar e falar, mas aquele ladrão lá não é digno não, ué. Aí Jesus está de sacanagem com a gente, ué. O cara rouba a vida inteira. Agora, no último momento, ele fala que reconhece o Senhor, ele vai para o paraíso. Tem muitos que usam esse ganchinho aí, né? Não, no finalzinho eu falo que eu aceito e pronto. Não vai para esse lado não, porque você pode ser pego de surpresa, né? Não é? Ué. A gente nunca sabe a hora que vai cantar a nossa pedra, como diz, né? Que nós vamos ser recolhidos, que nós vamos ser chamados, a gente nunca sabe. Então, vamos ter essa visão. Precisamos nos esvaziar. Esse encontro, nós estamos orando ali para Deus mover naquele lugar. Mas sabe em quem Deus vai mover? Em quem estiver vazio. Quem chegar naquele acampamento cheio de si, cheio de vontade de curtir o fim de semana, de nadar, de brincar, de pular, de fazer acontecer, pode até ser que receba algo, mas não vai receber algo tão grande igual os que chegarem lá vazio, não. Disposto a chegar naquele fim de semana para buscar a presença de Deus, para ser revestido, para ser restaurado, para ser curado, para ser liberto. Quem chegar ali com esse desejo vazio, eu tenho a plena certeza que vai receber. Mas quem chegar lá, doido para jogar uma bolinha, doido para dar um mergulho, doido para comer da comida boa, doido para bater papo, e nada de Deus, vai ver os outros receber e não vai entender. Mas por que eu não sinto? Por que eu não sou quebrantado? Por que eu não saí daqui curado? Por que eu entrei e saí da mesma forma? Porque você não entrou vazio, você já entrou cheio de si. E aonde a pessoa está cheia de si, não tem lugar para o Espírito Santo habitar. Amém, meu irmão? Então, que essa história de Naamã você possa refletir, tem outras coisas muito importantes aqui. Medite sobre ela, o pastor falou um pouco aqui na ministração do louvor, é uma história muito abençoada, mas o que Deus queria trazer hoje era isso. E a pergunta final é, quantas vezes mais nós vamos ter que descer? Naamã desceu 7. Para nós esvaziarmos de nós mesmos e o Senhor fazer aquilo que Ele precisa fazer em nós. Amém? Deus abençoe meus irmãos. Uma boa noite. Glória a Jesus. Deus é bom.